Apenas 3 minutos separaram centenas de israelitas da morte naquela noite fatídica. As sirenes de alarme aéreo soaram novamente sobre Tel Aviv, Haifa e Ashkelon. Mas desta vez chegaram tarde demais. Este é o 22º ataque maciço com mísseis do Irão nas últimas semanas, o mais destrutivo e mortal de todos os anteriores. Relatos preliminares indicam que dezenas de mísseis balísticos atingiram áreas densamente povoadas de grandes cidades com precisão impressionante. Moradores locais relatam o barulho de explosões, flashes de fogo, impactos ensurdecedores e paredes rachadas em casas a quilômetros do local do incidente. A fumaça cobriu o céu das cidades e incêndios eclodiram em vários locais, incluindo bairros residenciais e edifícios públicos. A mídia israelense informou que o ataque ocorreu sem aviso prévio ou indício. A explosão inicial ocorreu por volta das 2h37 da manhã, horário local. Outros 8 projéteis caíram em áreas importantes do centro de Tel Aviv nos 2 minutos seguintes. A destruição foi enorme. Edifícios foram destruídos, o metro foi danificado e algumas partes da cidade ficaram sem eletricidade. Ainda não há dados oficiais sobre o número de mortos, mas testemunhas falam de centenas de corpos encontrados nas ruas e sob os escombros. A escala do ataque sugere o uso de mísseis iranianos aperfeiçoados, provavelmente com um modelo de médio alcance de alta precisão. Para explicar a rápida superação da defesa antiaérea e a escala da destruição, alguns especialistas sugerem que o Irão utilizou pela primeira vez ogivas hipersônicas com elementos de destruição separáveis. Particularmente perigoso é o facto de tudo indicar que este não foi o único ato de violência. Na véspera do ataque, autoridades iranianas afirmaram que todas as ações na região que ameacem os interesses da República Islâmica serão reprimidas imediatamente e sem piedade. Essa declaração já havia causado preocupação a nível internacional, mas ninguém esperava que a resposta de Teherão fosse tão dura e violenta. Após o ataque nas ruas de Israel, cenas apocalípticas dominam o cenário. Gritos, sirenes de ambulâncias, ruínas. Pessoas a fugir com crianças e voluntários com pás a remover os escombros para encontrar sobreviventes. Câmaras de vigilância documentaram como os foguetes explodiram literalmente entre casas residenciais, deixando crateras com vários metros de profundidade. Os analistas já consideram este bombardeamento um ponto de viragem na crise do Médio Oriente, embora o mundo esteja apenas a começar a compreender a dimensão do incidente. Nenhuma das partes, durante os anos de tensão entre Teherão e Tel Aviv, tinha ainda ultrapassado a fronteira para causar danos tão significativos a alvos civis. É isso que torna a situação atual particularmente perigosa. Na sequência desta catástrofe, Israel preparou rapidamente o seu exército para o combate. Em todo o país, foram ativadas unidades de reserva e as tropas começaram a ser transferidas urgentemente para as regiões Central e Sul. Depois de o ministro da Defesa de Israel ter realizado uma reunião de emergência com o chefe do Estado-Maior do Exército de Defesa de Israel, começou a operação de evacuação de pessoas das zonas mais vulneráveis do país. No entanto, nem tudo é assim tão simples. Apesar das afirmações de que tem controlo total, é evidente que Israel foi apanhado de surpresa. O sistema de defesa Cúpula de Ferro, de que o Estado judeu tanto se orgulhava, não conseguiu resistir à densidade e velocidade dos ataques. Falaremos sobre isso com mais detalhes na próxima parte. Atualmente, os canais israelenses transmitem imagens contínuas da destruição. Centenas de famílias estão sem teto. Equipes de resgate retiram crianças dos escombros nos braços. Mas o tempo é curto e a destruição é enorme. Os hospitais estão lotados, faltam camas para doadores de sangue e os médicos trabalham sem dormir. Os conflitos locais vitais continuam enquanto os políticos discutem a resposta. Vídeos gravados por testemunhas oculares, nos quais pessoas rezam em porões enquanto novas explosões ressoam acima delas, estão a ser divulgados nas redes sociais. Além disso, isso é apenas o começo. O mundo aguarda a reação de Israel.
porque já é evidente que, depois desta noite, a região nunca mais será a mesma. Algumas horas após o ataque catastrófico, a questão mais importante que começou a ser colocada tanto pelos cidadãos israelenses quanto pelos analistas internacionais era: por que o sistema de defesa antimísseis, considerado um dos mais avançados do mundo, falhou? Israel valorizava muito o seu sistema móvel de defesa antiaérea Cúpula de Ferro, capaz de interceptar até 90% dos mísseis lançados contra populações. No entanto, na noite de 25 de junho, ficou claro que o sistema estava simplesmente sobrecarregado. De acordo com dados preliminares, os militares iranianos utilizaram a tática da onda de mísseis. Mais de 120 mísseis foram lançados quase simultaneamente contra diferentes alvos, obrigando os sistemas de defesa antiaérea a dividir os recursos e ficando praticamente cegos. A atividade foi observada em pelo menos 3 plataformas de lançamento no oeste do Irão, de acordo com vários canais de observação por satélite. Tal interação demonstra um alto nível de preparação e reconhecimento antes do ataque. Os detalhes do fracasso ainda não foram divulgados pelo Ministério da Defesa de Israel, mas, desta vez, a densidade dos ataques foi 2 vezes maior do que nos ataques do Hamas em 2021. Quando o Dome de Ferro ainda conseguia lidar com a ameaça, segundo comentários oficiais da defesa aérea. Em entrevista ao jornal Haaretz, um oficial afirmou que o sistema não foi projetado para tal quantidade de alvos lançados em tão pouco tempo com alta precisão. Além disso, considerando os últimos avanços tecnológicos do Irão, surge a questão: os radares israelenses foram cegados por alvos falsos e meios de guerra eletrônica? A IAEA e o Pentágono alertaram repetidamente que, nos últimos anos, o Irão tem desenvolvido ativamente áreas de guerra eletrônica e armas cibernéticas. Se o Domo de Ferro não consegue proteger os cidadãos de Israel de ataques massivos com mísseis, então temos de modernizar imediatamente tanto o sistema como a sua arquitetura informática, afirmou a senadora norte-americana Lindsey Graham no Congresso. Apesar de se discutir nos bastidores da Casa Branca o fornecimento de baterias adicionais de defesa antiaérea, incluindo sistemas Patriot, a sua implementação levará tempo. Neste contexto, aumenta a pressão sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. As primeiras audiências de emergência no Knesset já ocorreram, e a oposição acusou diretamente o governo de falta de preparação. Contávamos com proteção, mas em vez disso fomos cercados por silêncio e dor. O deputado Yair Lapid declarou: quem será responsável pela morte de centenas de pessoas? Em resposta ao ataque, a Força Aérea Israelita atacou imediatamente os supostos armazéns do Irão na Síria, mas a opinião pública está cada vez mais cética. As pessoas exigem garantias de que nada semelhante voltará a acontecer. No entanto, especialistas alertam que a repetição de um ataque massivo com elementos de guerra cibernética pode destruir qualquer defesa, mesmo que a defesa antiaérea seja aperfeiçoada. Não se deve esquecer que Israel não é o primeiro país a enfrentar um problema semelhante. Em 2019, a Arábia Saudita também foi atingida quando rebeldes Houthis do Iêmen destruíram uma refinaria de petróleo em Abqaiqa com drones e mísseis iranianos. Na altura, também se discutiu a incapacidade dos sistemas antimísseis americanos de resistir a fortes ataques híbridos. Neste contexto, os especialistas intensificam as discussões sobre a revisão de todo o conceito de defesa da região. O ataque de hoje mostra que a era das zonas de segurança estáticas chegou ao fim. O analista militar Shlomo Ben-Ari acredita que precisamos de uma defesa híbrida que combine defesa antiaérea, cibersegurança e inteligência operacional. Ao mesmo tempo, o exército israelita reforça a sua defesa em Haifa, Ashkelon e nas fronteiras do sul. As pessoas recebem instruções sobre como reagir a novos ataques. Em todo o país, são realizados exercícios que simulam ataques em massa,
e caças F-35 sobrevoam o céu 24 horas por dia. Neste momento, cresce na sociedade um sentimento de insegurança. As pessoas que se habituaram a uma relativa segurança ao longo de 10 anos compreendem agora que mesmo a defesa mais perfeita pode revelar-se ineficaz contra novas estratégias. Trata-se de um choque para a psique nacional, e não apenas de uma falha técnica. E isso é apenas o início da resposta. Na próxima parte, contaremos o que está a acontecer no local da tragédia. Como está a decorrer a operação de resgate? Quem está a ajudar e por que razão a catástrofe humanitária cresce a cada minuto? De manhã, Israel enfrentou uma terrível catástrofe. Nos centros do ataque noturno em Tel Aviv, Haifa e Ashkelon, reina o caos. As ruas, que normalmente estão cheias de pessoas, transformaram-se numa zona de desastre. Edifícios destruídos, crateras fumegantes, carros destruídos, linhas de energia elétrica quebradas. E o pior de tudo, corpos. Fontes oficiais ainda não sabem o número exato de mortos, mas o serviço de emergência Magen David Adom informou 187 mortes apenas nas primeiras horas após o ataque. Mais de 600 pessoas ficaram feridas. Os serviços de emergência estão disponíveis 24 horas por dia. Voluntários, bombeiros, médicos e soldados do Tzahal uniram-se para resgatar aqueles que ainda podem estar vivos sob os escombros. Gritos baixos pedindo ajuda podem ser ouvidos sob as placas de concreto nas áreas mais destruídas. Tudo o que está disponível está sendo usado, desde câmaras térmicas até cães farejadores especialmente treinados. No entanto, o tempo está a esgotar-se. A situação é particularmente grave nas zonas residenciais do sul de Tel Aviv, onde vários edifícios de vários andares foram destruídos por foguetes. É aí que mais de uma centena de pessoas estão desaparecidas. Segundo testemunhas, o telhado de uma casa ruiu devido a um foguete, sem sequer acordar alguns dos moradores. Na parte central do país, os hospitais estão lotados. Em Netanya, Petah Tikva, Haifa e até mesmo em Jerusalém, as instituições médicas foram colocadas em estado de emergência. Os médicos trabalham sem parar nos corredores e nos porões. O Ministério da Saúde de Israel informa que mais de 180 pacientes estão em estado crítico e cerca de 70 precisam de cirurgia de emergência. O Ministério da Saúde está a pedir que as pessoas doem sangue. Pela manhã, centenas de pessoas que queriam ajudar os feridos fizeram fila nos pontos de coleta de sangue. Nas redes sociais, circulam mensagens dizendo que as pessoas precisam de medicamentos, insulina e alimentos infantis. Muitas farmácias foram destruídas e o transporte de medicamentos está difícil nas áreas afetadas. Muitos voluntários estão a ajudar muito. Pessoas estão literalmente sendo resgatadas dos escombros por organizações juvenis e ativistas civis. Vizinhos frequentemente se uniram para, sozinhos, desenterrar partes de edifícios destruídos para ajudar as vítimas. A história de uma professora de Ashkelon, que voltou 3 vezes ao jardim de infância para salvar 3 crianças, é um desses exemplos. Ao mesmo tempo, nos locais de alojamento temporário, foram organizados pontos de alimentação, apoio psicológico e distribuição de roupas quentes e roupa de cama. No entanto, os recursos são insuficientes. Em algumas escolas, que foram transformadas em abrigos, não há eletricidade nem água. Os voluntários suportam a maior parte do fardo, uma vez que os serviços públicos não conseguem responder a tempo. A situação das crianças é particularmente preocupante. Segundo dados oficiais, pelo menos 27 crianças morreram. Em todo o país, as escolas estão fechadas por tempo indeterminado. Os pais das crianças que vivem noutra cidade tentam desesperadamente entrar em contato com elas. Os psicoterapeutas alertam para uma onda iminente de síndrome de estresse pós-traumático, especialmente entre as crianças. Os árabes de Israel também não ficaram de fora. Em áreas de maioria árabe, estão a ser criados pontos de ajuda que recolhem ajuda humanitária e transportam os feridos para hospitais.
no interior do país. Este gesto de união em tempos de adversidade é bem recebido e gera esperança de compreensão. Tendo em conta a situação humanitária, chegam notícias alarmantes sobre novos lançamentos de foguetes. Ao longo do dia, o alarme aéreo soou várias vezes, mas não houve novos impactos diretos. No entanto, isso mantém a população em tensão, o que leva ao pânico e atrapalha o trabalho dos socorristas. O porta-voz do Exército de Defesa de Israel confirmou que a evacuação das áreas mais afetadas pode levar vários dias. Hotéis, acampamentos de peregrinos e albergues foram disponibilizados para aqueles que ficaram temporariamente sem casa. Ao anoitecer, mais de 12.000 pessoas já haviam sido realojadas, e esse número cresce a cada hora. No entanto, não se trata apenas de dor física, mas também psicológica. Nos olhos das pessoas, é possível ver desespero e medo. A tragédia que ocorreu em apenas uma noite mudará toda a vida de Israel por anos. Ela mudará Tel Aviv e todo o país. A seguir, analisamos as reações dos políticos e do comando militar. Como Israel vai responder a esta catástrofe e o que espera a região nos próximos dias. Israel passa das operações de resgate para a preparação de uma resposta político-militar em meio a ruínas fumegantes e sirenes. No bunker subterrâneo de Kiryat, em Tel Aviv, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já havia convocado uma reunião de emergência do Gabinete de Segurança pela manhã. Ao final da reunião, foi declarado: Israel está em estado de guerra. O Irão pagará um preço alto pelo ataque ao nosso povo. Esta declaração superou todas as anteriores. Ela condena o ataque e indica claramente a disposição de Israel em responder. Fontes do governo informam que já foi elaborado um plano de operação de retaliação, que inclui ataques à infraestrutura iraniana no Iraque, na Síria e diretamente no Irão. Poucas horas após o ataque, o Exército de Defesa de Israel, IDF, enviou bombardeiros estratégicos e drones para realizar voos de reconhecimento em direção ao oeste do Irã. Segundo dados não confirmados, foram observados movimentos estranhos nos arredores da cidade de Kermanshah, incluindo o transporte secreto de lançadores móveis. Satélites americanos observam o aumento da atividade em instalações nucleares do Irão. Analistas do Instituto de Estudos de Guerra, Washington, acreditam que Teherã elevou o estado de alerta de pelo menos 3 instalações militares, incluindo o complexo subterrâneo de Fordow. Isso significa que o Irã está a preparar-se para um ataque a instalações nucleares, o que é um dos cenários mais perigosos para a arquitetura de segurança do Médio Oriente. A reação da classe política israelita é quase unânime. Até os partidos da oposição apoiam o governo. Estamos unidos diante do inimigo, afirmou Yair Lapid, do partido Yesh Atid. Hoje, não há esquerda nem direita no mundo, apenas israelenses. Aryeh Deri, líder do partido ultra-ortodoxo Shas, afirmou que não permitiremos que o sangue dos nossos cidadãos fique impune. Mas dentro de Israel, a pressão e a ansiedade crescem. Apesar das declarações firmes, a sociedade exige ações sensatas, mas sem pressa. Em sua edição matinal, o jornal Ma'ariv adverte: uma resposta muito dura pode nos arrastar para uma guerra que a região não suportaria. Em resposta, o jornal Jerusalem Post apela a um ataque limitado, mas simbolicamente poderoso, para evitar uma escalada global. Israel está a cooperar ativamente com os seus aliados. Os Estados Unidos apoiam Israel, afirmou o presidente do ZIO, Donald Trump, numa conferência de imprensa na Casa Branca, comentando a situação. Estamos a considerar todas as opções, incluindo ajuda militar. O Pentágono preparou forças de reação rápida para operações na Jordânia e no Catar. A base aérea de Al-Udeid foi ativada e aviões estratégicos partiram para Chipre. A reação na Europa é moderada. A Alemanha e a França defendem a desaceleração. Condenamos a violência, mas apelamos a soluções diplomáticas, afirmou o presidente Macron. Um novo conflito destruirá esta região. Em Berlim também se ouvem apelos, mas no Bundestag,
já se discute a retirada das tropas alemãs da NATO na Síria para evitar um novo conflito. A Turquia acompanha atentamente os acontecimentos. Estamos prontos para fornecer um local para negociações, afirmou o presidente Recep Erdogan mais uma vez, atuando como mediador. Não se pode permitir que o fogo se espalhe por toda a região. No entanto, Ankara não é considerada um pacificador confiável em Tel Aviv. Entretanto, Israel inicia o trabalho diplomático. A pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi convocada uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU. Israel quer obter uma condenação oficial de Teherão e sanções severas. No entanto, a probabilidade de se chegar a um acordo é pequena. A Rússia e a China, como membros permanentes do Conselho de Segurança, dificilmente apoiarão tal resolução. Os riscos políticos também aumentam dentro do país. O governo é fortemente criticado por falhas na inteligência. Por que não foi possível impedir o ataque? Por que os cidadãos ficaram desprotegidos? Quem será responsabilizado? Estas questões estão a tornar-se cada vez mais prementes. A oposição exige a criação de uma comissão independente para investigar o incidente que antecedeu o ataque. No entanto, neste momento, a atenção está voltada para as medidas a tomar. Israel agirá imediatamente ou preferirá um ataque adiado? Qual será a intensidade da resposta? Além disso, isso resultará em um conflito? Na próxima sessão, veremos como os atores regionais, incluindo o Hezbollah e a Arábia Saudita, estão reagindo à atual escalada. Está a aproximar-se uma nova grande guerra no Médio Oriente? O Irão poderia ter em mente apenas um conflito entre os dois países quando atacou cidades de Israel. No entanto, as consequências foram muito mais amplas do que o esperado. A região começou a ferver poucas horas após o ataque, como se alguém tivesse acendido um fósforo sobre um barril de pólvora. O Hezbollah começou. O grupo xiita no Líbano, que tem ligações estreitas com o Irão, fez uma declaração em que apoiava abertamente as ações de Teherão. O comunicado dizia: qualquer ataque ao Irão é um ataque a nós. Estamos prontos para responder. De acordo com a inteligência israelense, Aman, durante as 24 horas após o ataque iraniano no norte de Israel, foram observados movimentos de equipamento pesado e artilharia na fronteira entre o Líbano e Israel. O Exército de Defesa de Israel colocou todas as bases na Alta Galileia em estado de alerta máximo e evacuou vários kibutzes. Grupos pró-Irã se deslocam pela Síria. Analistas militares acreditam que o regime de Bashar al-Assad pode oferecer ajuda logística se uma guerra em grande escala eclodir na região. Em resposta, Israel lançou 2 ataques cirúrgicos contra depósitos de armas perto de Damasco. Segundo informações de inteligência, eram locais de armazenamento de mísseis balísticos iranianos. Os Houthis do Iêmen, que são ativamente apoiados pelo Irão, também anunciaram a sua intenção de participar na resistência anti-sionista. Em comunicado, afirmaram que irão atacar navios israelenses no Mar Vermelho e no Estreito de Bab el-Mandeb. Isto coloca em risco não só as relações comerciais de Israel, mas também as relações comerciais internacionais. Várias seguradoras suspenderam temporariamente o seguro de transporte marítimo através desta região. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos adotaram uma posição de espera. Riad condenou a violência de ambos os lados e exigiu o fim imediato do conflito. No entanto, fontes diplomáticas informaram que as forças militares sauditas estão a preparar-se para o combate na fronteira sul. Medidas semelhantes foram tomadas na Jordânia, onde o governo ordenou o reforço da vigilância na fronteira com a Síria e o Iraque. O Catar está a tentar ajudar Teherão e Tel Aviv através da ONU. No entanto, até agora sem sucesso. Ambas as partes não querem uma desaceleração. Israel insiste na cessação imediata e incondicional de todas as operações iranianas na região. O Irão promete responder a qualquer tentativa de agressão. Neste contexto de agravamento, começam a surgir previsões pessimistas na imprensa internacional. Este já não é um conflito local.
É o primeiro passo para uma guerra regional que pode envolver dezenas de milhões de pessoas. Escreve o jornal britânico The Guardian. Washington está diante de uma escolha: ou impedir a escalada pela via diplomática, ou ser arrastada para uma nova catástrofe no Médio Oriente. Sublinha o New York Times. Apesar das declarações mediadoras de Erdogan, a Turquia já aumentou a sua presença militar no norte da Síria, temendo que as milícias curdas possam aproveitar o caos. Israel teme que, em caso de conflito aberto, seja atacado pelo norte e pelo sul. Nesta situação, é amplamente discutida a ideia de um ataque preventivo contra importantes centros logísticos da rede iraniana no Líbano, na Síria e no Iraque. A reação da Rússia é particularmente preocupante. Apesar de Moscou afirmar a sua neutralidade formal, condenou os ataques aéreos israelitas na Síria. Nenhum Estado tem o direito de atacar o território de países soberanos, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. O Kremlin apelou ao Irão e a Israel para que demonstrassem contenção neste momento. No entanto, fontes não oficiais informam que Moscou está a fornecer ativamente armas ao governo sírio, incluindo sistemas de defesa aérea que podem ser usados por proxies iranianos. A NATO ainda não se pronunciou. Bruxelas limitou-se a afirmar que acompanha atentamente a situação. No entanto, caso Estados-membros como a Turquia sejam arrastados para o conflito, já estão em curso negociações nos bastidores sobre como aplicar o artigo 4, o do Tratado de Lisboa. Por este motivo, Israel iniciou enormes exercícios militares, preparando-se para uma guerra em várias frentes. Durante a Operação Lâmina de Ferro, divisões adicionais foram enviadas para o norte, reservas estratégicas foram ativadas e submarinos israelenses da classe Dolphin, equipados com mísseis de cruzeiro, apareceram no mar Mediterrâneo. Na verdade, a região está à beira de um grande conflito que pode desestabilizar tanto o Médio Oriente como o mercado energético mundial, a segurança das rotas marítimas e a frágil ordem mundial. A questão não é se haverá guerra, mas quem será o primeiro a iniciá-la. A seguir, analisamos a reação da comunidade internacional, onde se destacou a Organização das Nações Unidas, como reagiram Washington, Pequim e Moscovo, e por que a diplomacia global se mostrou desorganizada num momento crítico. A comunidade mundial parece ter ficado paralisada perante o ataque mais devastador contra Israel nas últimas décadas e a rápida escalada na região. As declarações incompletas feitas em vários locais, as resoluções, as reuniões de emergência e os apelos gerais à paz não têm um plano de ação claro. A Organização das Nações Unidas, que foi criada para prevenir guerras mundiais, ainda não conseguiu reunir o Conselho de Segurança para discutir uma resposta. Israel tentou convocar uma reunião de emergência, mas a Rússia e a China se opuseram. No final, isso dificultou a discussão do assunto. O representante chinês apelou à moderação de ambas as partes, enquanto o representante permanente russo acusou Israel de política agressiva na Síria. Os diplomatas ocidentais criticaram veementemente esta equiparação entre o agressor e a vítima. Numa breve declaração, o secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou a violência e apelou ao fim das hostilidades. No entanto, muitos consideraram o seu discurso pouco firme e tardio. A revista The Economist descreveu a reação da ONU como um símbolo doloroso da impotência da diplomacia global. Além disso, os Estados Unidos, historicamente considerados o principal aliado de Israel, mostraram-se indecisos. Numa conferência de imprensa em Washington, o presidente Donald Trump afirmou estar profundamente preocupado com o ataque e que apoia totalmente o direito de Israel à autodefesa. Mas o líder americano não ameaçou o Irão diretamente. Em Israel e entre os senadores republicanos americanos, essa declaração cautelosa foi alvo de críticas. Ted Cruz, senador, pediu a imposição imediata de sanções severas contra o Irão,
e o apoio a Israel com o fornecimento de sistemas de ataque de longo alcance. Depois disso, o Pentágono iniciou uma série de operações no Mediterrâneo Oriental, incluindo um grupo de porta-aviões a bordo do USS Gerald R. Ford. Os aviões foram transferidos para mais perto da costa israelita e as bases na Jordânia e no Bahrein foram colocadas em estado de alerta máximo. No entanto, neste momento, a prioridade é a contenção, e não o ataque. A reação na Europa foi ainda mais dispersa. Israel tem o direito de defender os seus cidadãos, afirmou o chanceler alemão Olaf Scholz, mas apelou para que se evitem medidas imprudentes. Macron, presidente da França, propôs a realização de uma conferência internacional em Paris, mas não informou uma data e um formato concretos. Em Londres, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico expressou profunda preocupação, sem propor uma resposta concreta. O Canadá e a Austrália apoiaram oficialmente Israel, mas a sua influência na região é limitada. A América Latina ficou dividida. A Argentina e a Colômbia condenaram o ataque do Irão, enquanto o Brasil permaneceu neutro. Como sempre, a reação do mundo muçulmano foi ambígua. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos não se pronunciaram, pois limitam os apelos humanitários. A Turquia tenta equilibrar-se entre gestos pacificadores e retórica anti-ocidental. No Iraque, houve manifestações em massa em apoio ao ataque iraniano, com slogans contra o Irão. A China e a Índia preferem manter-se à margem, temendo complicações nas relações. Embora Pequim apele à estabilidade na região, evita criticar diretamente o seu importante parceiro econômico, Tehran, a Índia, que depende totalmente do fornecimento de petróleo. Fala apenas da inadmissibilidade da escalada, temendo uma deterioração da sua situação energética. Assim, a arquitetura global de segurança demonstra a sua incapacidade quando o mundo precisa de uma intervenção diplomática decisiva. Em resultado de interesses geopolíticos, dependências comerciais e medo de se envolver num grande conflito, as instituições destinadas a prevenir tais catástrofes tornaram-se ineficazes. A cada hora que passa, a ameaça de uma nova onda de violência aumenta. A escalada será irreversível se a comunidade internacional não concordar com medidas, mesmo que não sejam militares, mas diplomáticas e sancionatórias. Como resultado, toda a atenção está voltada para Tel Aviv. Israel está pronto para passar da defesa para uma ofensiva em grande escala? O mundo será capaz de evitar uma catástrofe que está prestes a se transformar de uma tragédia na região do Médio Oriente em uma catástrofe que abrangerá o mundo inteiro?